CMEIs, por exemplo, orçado aí em 6 milhões e meio, quase 7 milhões, são frutos também do projeto Mãos Dadas, que é a municipalização. Quando a gente propôs municipalização, quando se foi proposta a municipalização, vem a contrapartida do Estado, que seria recurso para construir creche, que é a educação infantil, que é o gargalo, né, do Brasil, não é só do Araxá, e também um repasse de recursos para reformar as escolas que foram municipalizadas. Então, nós temos recursos em caixa, ainda não foi possível utilizar, mas acredito que esse ano a gente consegue, para reformar também as cinco escolas que foram municipalizadas. Essas unidades de CMEI são para essas. E nós, recentemente, agora, conseguimos outra também pelo PAC, né? Nós cadastramos o município do PAC, no Programa de Aceleração de Crescimento. Vai ser no Novo Horizonte? E o qual aí a gente tinha, a prefeitura doava o terreno, a gente colocava a escritura do terreno no processo, e eu falava qual que ia a demanda. Então, naquela região lá, perto do Canil, os próprios Pão de Açúcar, precisa de mais de unidade de creche. E essa unidade vai ser 4 milhões e pouco, já dá para fazer uma creche maior, uma unidade maior, porque a gente sempre constrói pensando no amanhã. No Jardim Europa, a gente construiu um CMEI, que atende menor de 5. Já tem um terreno embaixo, que provavelmente nós vamos construir uma escola de ensino fundamental, ou a administração da próxima vai construir, porque faz-se o complexo educacional. O aluno não precisa sair dali, ele continua, né? Dá o procedimento, e isso tem que ser, toda vez que construir uma unidade de ensino, tem que se pensar. E a continuidade desses alunos? O ideal é que ele continue perto da casa dele. E isso, por exemplo, nós temos ali nos Pão de Açúcar, não tem esse atendimento. Então, tem que se pensar nisso também. Essa unidade lá do Novo Horizonte é uma região que tem uma demanda imensa por vagas e que nós transportamos os alunos ou não tem a vaga para oferecer para ele perto da casa. Então, é muito importante que seja construído lá. Eu não sei qual que é o número de adolescentes que saem da escola pública por ano, mas aí está numa média de quase 1.700 crianças por ano entrando. Hoje nós temos
a rede municipal está oscilando ali uns 13 mil, 14 mil alunos. A rede estadual, a faixa de 11, né? 11 não caiu por causa das duas. Tem 9 mil alunos mais ou menos hoje na rede estadual. E nós temos também uma faixa de 4, 5 na rede particular. Então, nós temos um universo de mais de 20 e poucos mil alunos na nossa rede. Né, na e rede aumentando geral. Em média 1.600 por ano, eu não sei quantos que sai para saber se a vazão equipara. Ela sai uma proporção de 40%, sai, né, vai saindo. Mas ainda assim, a educação infantil ela é integral. A maioria dos alunos menores de 3, 4 anos é o tempo integral na escola. Então ele fica o dia inteiro. Ele não tem aquele rodízio, vem um de manhã, vem um à tarde. Isso é muito complexo, né? E essa rede aí, da aula do período integral foi ampliada, né? Recentemente para 1.700 alunos, sim, não para a memória. Sim, nós já tínhamos 1.000 e pouquinho, aumentamos acho que uns 500, 400 alunos nesse período integral, que é uma demanda também absurda. Nós tivemos essa semana aí o prefeito lá na Vila do Max Neumann, e eu falei para ele, prefeito, foi engraçado, que aí a gente foi no evento lá, e muitas mães, pedido número 0, a creche, né, para atender as crianças todas, e o tempo integral, para acolher as crianças do período da tarde, né, com atividades que vão fazer bem para ela. Eu vejo um problema aí, que é o seguinte, eu sei que se pudesse, você estaria aí com 5 mil crianças atendidas no período integral. Mas como é que é o trabalho para fazer quem realmente precisa? Você acabou de falar, hoje a mãe trabalha, o pai trabalha, os avós trabalham, às vezes não tem um tio, não tem um nome, tem que deixar. Essa não é a prioridade, né? Não. Então, oi? Essa não é a prioridade, né? A função da escola sempre é priorizar a criança. Não, eu sei, né? mas eu estou falando como é que é feito o trabalho. Por quê? Você tem ali algumas famílias que a gente sabe que tem aquelas pessoas que querem deixar o filho na escola e ficar tranquilo. E tem as que realmente precisam. Sim. Como separar? Nós temos os critérios específicos, né? Por exemplo, vou te falar, esse é um questionamento que os pais têm demais. Muita mãe fala assim, eu estou tentando arrumar vaga com meu filho, eu não consigo. E tem gente que eu sei que não trabalha e consegue, mas, na verdade, os critérios são, primeiro, a vulnerabilidade, né? Qualquer criança que está com assistência governamental, medida protetiva, esses são prioritários. As crianças portadoras com necessidade especial, depois que vem aí o que tem irmão, depois o zoneamento, depois o que o pai trabalha. Então, os critérios são específicos em lei, então não é porque o pai trabalha. São várias circunstâncias que levam a criança para ir para a escola. Então, o critério vale o mesmo para a educação integral. A gente vê essa questão de vulnerabilidade, a questão de necessidade, a questão de... Tudo isso aí é avaliado. Aluno que precisa de um reforço escolar e tudo mais. Eu entendi assim, que não é a prioridade, mas a gente sabe que o brasileiro é esperto e quer levar vantagem em tudo. Né? Temos brigas homéricas por causa disso, sabe? E a gente sabe que muita gente se aproveita da situação. Sim, né? Sim, sabemos. Mas eu tenho um pensamento, você pensa assim, se você for comparar a criança, a mãe, ela está em casa, ela tem condição de fazer um trabalho com a criança, de levar fazer um trabalho em casa mesmo, ajudar com escola, ajudar com atividade diferenciada, pode pagar uma aula de xadrez, alguma coisa para a criança. E ela não quer fazer isso, eu acho que a criança precisa mais da escola que qualquer outra. Eu, por exemplo, trabalhei a vida inteira e minhas filhas trabalham, e olham as crianças com o maior carinho do mundo. Então, o tempo dela é pouco, mas é precioso. E, às vezes, a pessoa poderia ficar e não quer ficar. Então, essa criança precisa da escola mais do que a outra. Porque, com certeza, a escola vai ser um ambiente mais acolhedor para ela. Tá certo. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, tem mais uma aqui no Em Casa, porque hoje é dia de falar de educação. É jogo rápido, gente. Rapidinho, já estão voltando com mais uma aqui no Em Casa, hein?
Pessoal, estou muito feliz, muito orgulhoso. Araxá agora 100% LED. Isso significa segurança, qualidade, economia e tudo isso proporcionado para você de Araxá. Quando nós começamos a implantação, nós começamos pelos bairros. Fizemos tudo diferente. Nós começamos de fora para dentro, para dar aos bairros a atenção merecida que eles têm. A iluminação de LED, ela proporciona mais segurança. Lembrando que futuramente, quando nós tivermos aí uma redução, uma economia na taxa de iluminação pública, com certeza será repassado para a população. Motivo de muita alegria. Araxá agora é 100% LED. Uma satisfação muito grande é fazer parte desse projeto com administração, onde hoje Araxá conta com mais de 18 mil pontos de LED implantados, trazendo aí segurança e economia para todo cidadão. O IPTU chegou com um descontão de 15% à vista. Você não vai perder, né? Eu também não. É a nossa chance de economizar e ficar em dia. Aproveite o super desconto e pague à vista. Mas se preferir, pode parcelar em até 10 vezes, mas sem o desconto. IPTU com descontão de 15% é só até 28 de março. Economizar é agora. Prefeitura de Araxá. Nosso compromisso é com você. Muito bem, voltando com o segundo bloco do Em Casa de hoje. E Sidney Rosa, o Sidão, tá dando boa noite aí. Sidão Cruzeirense. E o Nelson, boa noite, secretária Zuma. Boa noite, Nelson. Isso aí, gente. Faça como os nossos amigos, vão participando, vão tirando dúvida, vão mandando alô aí, vão curtindo, comentando e compartilhando. É o triplo C, né? 3C. Curta, comente e compartilhe com a gente aqui. Vamos interagir. Zuma, vamos falar aqui de Universidade Federal do Triângulo Mineiro, o FTM. Hoje, a comitiva esteve em Araxá, o pessoal conheceu os locais, parece que agradaram do local. Demais, não tem como não agradar, né? E eu queria que você falasse um pouco como é que está essa situação. É um sonho, né, do araxaense já há muitos anos, contar com uma universidade federal aqui, né? Você sabe que quando a gente começou a vasculhar a questão aí da UFTM, eu fiquei até surpresa de ver que chegou, se não me engano, 2013, 2014, e chegou a ter a autorização de contratação dos professores para trabalhar na UFTM. Foi aprovado, chegou a contratar os professores, e esses professores foram direcionados para Iturama, se eu não me engano, que tem um polo da UFTM. Mas Araxá, a cidade se movimentou de todas as formas. Nós fizemos tudo que era o dever de casa. Oferecemos terreno, o local de construção, a possibilidade de um aluguel ou de alguma forma de manter durante 2 anos até construir, porque sempre a universidade vem, fica um período e constrói, né, que é do governo federal, a construção do campus próprio, do prédio próprio do campus. Então, o município fez tudo. Tem interesse da Universidade da UFTM Uberaba, que toda universidade tem o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. Então, está previsto lá, há bastante tempo já, a expansão para Araxá. É característica do governo atual, é política pública do governo atual, a interiorização de universidades. Do governo. Então, o que nós fizemos? Trouxemos o pessoal do campus do UFTM para conhecer. Oferecemos alguns lugares, por exemplo, levamos lá onde era a antiga estufa de tomate, uma fazenda que tem do lado ali também do Boa Vista, e também o espaço da Expo Minas. E eles ficaram encantados, apaixonados com o espaço da Expo Minas. A Expo Minas é do governo do estado, né? E o deputado Osco fez essa interferência aí para poder conseguir aquele local.
Então, foi comprometido, se for o espaço da UFTM, será cedido, já teve uma declaração do governo. Temos também aí o próprio pessoal do PT, que hoje é governo, né? Que a professora Leni, o professor Jaro, Rafael Rios, são muitas as forças. Eu acho muito importante, que não é, a gente fala que a administração tem um papel fundamental, porque se não oferece o local e não garante que vai ter e não demonstra interesse, não sai. As forças políticas atuam aí como forças que fazem a questão acontecer. Então, nós tivemos agora a visita do Reginaldo, né, Lopes, que é o deputado, que é braço direito do Camilo Santana, que é o ministro do governo de educação, veio, nós aproveitamos a oportunidade, apresentamos o espaço. Então, o que eu sei hoje, concreto? Que vai sair agora, nas próximas semanas, a questão do PAC do ensino superior, que já saiu o PAC do ensino fundamental, que é onde o município conseguiu a creche, já saiu o PAC da educação sobre os UIF, os institutos federais, já saiu. Agora está faltando o ensino superior. E nós temos assim, muita fé, muita esperança que nós estaremos nessa nova medida aí. Eu falo que eu sonho com o momento de colocar lá, Araxá foi contemplado e vai ter expansão da UFTM. Então, eles ficaram assim, o próprio prefeito procurou o presidente Lula quando ele veio, entregou em mãos o ofício falando da questão da UFTM, e a pergunta foi o seguinte, já tem um espaço? Né? Então, é meio caminho andado. E o Reginaldo Lopes fez uma observação muito interessante. Ele falou assim, isso que nós temos aqui agora, que é o espaço da Expo Minas, está pronto. Hoje, com a questão daquela, eu esqueço me chama aquele material que separa as salas, você sabe aquele material. Aquilo aí, ar-condicionado ali, não precisa de mais nada. Divisória? Aquelas divisórias. Eu esqueci o material, mas é divisória. Tem de MDF, tem de PVC, enfim. Aquela divisória. Aí ele falou assim, gente, dividir isso aqui, colocando um ar-condicionado, os banheiros estão em perfeitas condições, não precisa de mais nada, já funciona no prédio. Então, o que seria a ideia? A UFTM vem com 2 ou 3 cursos iniciais, que são cursos que demandam uma estrutura menor, um curso de licenciatura, que sempre tem, e alguns 2, por exemplo, administração, ou qualquer outro curso aí que não tenha no Unirachá, preferencialmente. Embora, no meu modo de ver, são cursos distintos, né? A Unirachá é uma grande universidade de Araxá, e a UFTM seria outra. Assim como o Uberaba tem, o IUB tem o UFTM, então as duas coisas, mas poderia funcionar de imediato. Eu digo que fácil de resolver. Se eu colocasse uma plaquinha UFTM, uma portinha, o UFTM chegou, já estaria satisfeito. A gente até fez uma brincadeira, postou lá com a caminhonete da UFTM, já tem. Ela estava na porta da Expo Minas. Mas eu acredito fielmente que nós vamos ser contemplados aí com essa expansão. Eu vou falar um negócio, acredito né? Você, à frente da pasta da educação, de repente, dá tudo certo, corre certinho, está ali a UFM, está lá, a inauguração já está todo mundo se inscrevendo para o vestibular. Eu acho que você ia estourar, né, de alegria. Beleza, eu ia ficar lá na porta, assim, gente, tá aqui, eu quero ver a plaquinha, assim, todo dia eu sonho com essa plaquinha. Eu brinco muito com o prefeito, se eu vejo escrito numa portinha, meia boca, eu falo, gente, chegou. Porque não importa quantos cursos vem, o importante é que tenha. Porque o crescimento depois é automático. É automático, exatamente. Vai acontecer de forma gradativa e real, né? Nós chegamos a mostrar vários espaços, sabe? Por exemplo, ali onde era o Antigo União, que tinha aquela escola CEIC, funciona aqui, pega a sala do Zé Gaspar emprestado, mostra todas as opções possíveis, nós mostramos. E a preferência foi pelo Expo Minas. Mas eu dou toda a razão, né? Então, eu queria. O espaço, além do prédio, que como você falou que é fácil adaptar, né? Mas o espaço, demais, o entorno, o estacionamento é muito grande. Demais, realmente. Ali é fantástico. Então, todos que vieram, a reitora Marinalva, o Reginaldo, a equipe de coordenação da UFTM, todos que vieram ficaram encantados com aquele espaço. Pela facilidade, pelo adiantar do processo. Né? Em vez de, se a gente poderia arrumar um lugar para funcionar provisoriamente, ali não precisa. E ali, ainda por cima, tem boa localização, o trânsito flui legal ali. Tudo. Parece que. E outra coisa, dá uma dó, ver um espaço ali sem estar sendo utilizado. Né? Para nós seria assim, e igual eu te falei, o andamento está nesse ponto aí. Tudo que foi feito de Araxá e de Uberaba foi feito. As condições que o município ofereceu são maravilhosas. O interesse do município. Nós temos uma reunião agendada para os próximos dias, nós vamos voltar lá. Mas nós estamos dependendo aí só dessa questão desse pacto, dessa liberação. E nós vamos ficar assim,
Eu tenho certeza que vai dar certo. Já tô vendo sua cara. É o andamento, a gente, não, porque cada pessoa, eu sei que as pessoas falam assim, meu Deus, está sendo prometido desde não sei aonde, mas eu vou te falar uma coisa, são forças políticas. Araxá não tem o FTM, porque politicamente um grupo rompeu com o outro, e aquela tradição de um grupo não continua o que o outro quer, mas tinha lá até a autorização de contratação de professores. É um lamento ter deixado perdido isso, porque não importa qual a política, importa todo mundo fazer a mesma coisa. E você acabou de falar agora há pouco, né? Estava a Leni, estava o Rafael, todo o mundo. Bosque, aquele negócio, é a união, né? O próprio governador que ofereceu espaço. A gente sempre tem que pensar no bem para o município. Assim, a politicagem, a política em si, ela existe, mas tem certas situações que eu acho que tinha que ser exceções. E a educação é uma dessas situações. Educação e saúde, principalmente. É para todo mundo. E segurança tem que ser uma coisa que tem que ser exceção. Você tem que trabalhar isso aí com união, realmente, porque senão não vai funcionar. Não, já que é um que puxa dali, um que vai daqui. E se todo mundo começar a puxar contra, quem quer responder? Não. O importante é o município manifesta interesse. Então, nós temos que dar esse crédito aí ao prefeito. O prefeito manifestou interesse e manifestou todas as condições para isso. Então, nós tivemos um trabalhão para levantar a escritura de terreno, que o processo, ele é assim, você tem que colocar lá, qual é a medida desse terreno? O que esse terreno tem? Que esse terreno, água, energia, a localização? Então, você tem que colocar tudo isso. Levantamos as possibilidades, fizemos todo um estudo quais terrenos que o município tem, que poderia ser oferecido. O prefeito se comprometeu a pagar um aluguel provisório, apresentei escolas, pensei até em usar o prédio, por exemplo, do Zé Gaspar, e tudo que a gente podia fazer, a gente fez. Aí depois vem a força aí mesmo do pessoal do PT, por exemplo, o professor Jário e Leni, ajuda, que tem contato direto. O deputado Bosco, que tem contato, que tem, né, a influência política, que buscou o apoio do governador. Então, tudo isso aí o prefeito abraçou. Né? O prefeito abraçou porque é uma conquista para o município. E é uma realização, porque quanto tempo correndo atrás disso? Mas eu te garanto, Wilton, não foi realizado, não foi concretizado por divergência política. Ou seja, não priorizou a cidade. Um grupo não quis continuar o que eu tinha começado, que é muito triste, né? Realmente. E essas palavras não foram minhas, foram da reitoria da UFM. Falou assim, olha, um não quis continuar o que o outro começou. Isso é muito triste. Você é metódica, Zuma? Se eu sou metódica? Não. Não? Não. Eu sou uma pessoa... Você me passa a impressão de ser metódica. Não sou metódica, não. Eu sou professora. E utilizar a mesma metodologia sempre. E professor tem uma mania de se organizar. Eu sou metódica nesse sentido, assim. Eu tenho planos e sei o que eu quero. Igual eu falei, eu tenho um quadro. Eu escrevo lá o que eu quero fazer. Você sabe que isso é uma ação de metódicos, né? É uma ação, E também eu acredito muito nos bons presságios. Eu acho que você mentaliza, você quer, aquilo acontece. Né? Você vê todo de olho no meu quadro e fala, meu Deus, cadê o UFM? Não é possível que não vai dar certo. Eu olho todos os dias. Então você passa e olha, precisa com a creche, não sei o quê. Precisa disso. Todos os dias você vai olhar aquilo lá, eu acho que lá vai trazer um dois. Eu acredito fielmente. Agora, você tem que ter planos, né? Você tem que ter planos, porque senão as coisas não acontecem. Eu não sou metódica no sentido de ser organizada nos meus pensamentos. Aí eu penso aqui, de repente eu quero aquilo, e vou, assim, eu acho que eu sou um pouco ansiosa nesse sentido, e acelerada, como diz meu pessoal. Mas eu tenho muitos planos e eu sigo ali passo a passo. Igual eu estou te comentando do UFTM, ela teve todo o procedimento, né? Desde 2002 nós estamos tentando. E por todos os passos foram dados. Agora é só a coisa dar certo, né? Mas vai dar certo. Vai dar certo, com certeza. Está todo mundo na torcida aí. E eu acredito que em breve a gente vai ter boas novas com relação à universidade. A Dilma Célia Souza, boa noite, secretária. Boa noite, Dilma. Dilma trabalha comigo, uma gracinha. Vitor de Paula, não. Vitor Paulo. Eu sou o Wilton de Paula, estou achando que todo mundo é de Paula. Vitor Paulo é um grande professor. Vitor Paulo de matemática. Minha secretária, está falando aí, fez um coraçãozinho. Gracinha, amo ele também. Zuma, você falou agora há pouco também sobre crianças com cuidados especiais, né? E eu queria te perguntar sobre os autistas. Sim. Como é que está aí os cuidados, a educação e a inclusão aí dos portadores de espectro?
Nós tivemos até uma conferência agora, né? Os Recente, direitos, né? sim, né? Lá no teatro da CBN, lá no Sim, exatamente, porque para tratar sobre os direitos da criança autista, né? Os direitos do município tem que atender a essa comunidade. Hoje nós trabalhamos muito com inclusão, né? A inclusão é uma realidade. Então, por exemplo, quem trabalhava, igual eu comecei lá em 99, 2000, a gente falava assim, vai ter a inclusão. Chegou, nós estamos aprendendo muito ainda, porque tem muito a se aprender. É um universo, de certa forma, novo que nós estamos entrando nele agora. Porque a inclusão, a gente tem uma ideia assim, inclusão, eu trago a criança para dentro da escola. Não é só isso. Né? O Rafael Rios usou uma frase muito interessante, que assim, a inclusão não é trazer criança para o baile, é ensinar a dançar. Nós temos que trazer e ela tem que ter o rendimento, porque toda criança tem o potencial dela. Nós temos que ter o desenvolvimento desse potencial. Então, hoje nós temos Araxá é uma cidade que está na frente nessa questão de educação inclusiva, porque todas as diferentes necessidades especiais. Nós temos o CAEI, que é o Centro de Atendimento e Educação Inclusiva, muitíssimo bem coordenado pela Ana Flores e equipe. Ela está todo em embasamento. Nós temos hoje 37 salas recursos nas escolas. O que é a sala recurso? É uma sala onde tem um professor especializado que faz atendimento às crianças. E nós temos também, acho que se eu não me falha a memória, mais de 200 crianças com atendimento com apoio, professor apoio, que é aquele professor específico para aquele grupo, para aquele aluno, ou para grupo de 2 ou 3. Então, nós temos todo esse atendimento para criança acima de 4 anos, oferecemos no CAEI, além desse atendimento da sala de aula, que é o pedagógico, depois temos também muitos alunos que tratam com fono, fisioterapeuta, TO, e vários atendimentos que a criança tem lá nesse centro de atendimento, educação inclusiva, que é um prédio. E nós temos, assim, muito felizes, porque nós vamos agora também inaugurar o CAEIzinho. Então, tem o CAEI, que é o Centro de Atendimento e Educação Inclusiva, que é um prédio que tem todo esse atendimento individualizado para o aluno, que são os alternativos de tratamento fora da escola, além da escola ele tem essa. E agora, com o apoio do CMDCA, que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, nós temos mais um projeto que foi aprovado, que é o CAEIzinho. O que é o CAEIzinho? Que é um sonho. Eu falo que um sonho nós concretizamos. Que é atender essa criança ali de 4 meses a 3 anos. E nós sabemos que conforme a necessidade, né, quanto mais cedo ele é atendido, mais ele desenvolve o potencial dele. E nós só tínhamos atendimento acima de 4 anos. Então nós vamos ter agora o CAEIzinho, vai atender a princípio 120 crianças, com todo esse aparato aí que ele tem lá de fora, que é o TO, que é o fisioterapeuta, que é o psicólogo, que é o fonoaudiólogo, tudo que ele precisa para desenvolver, para ter esse atendimento, que ele possa chegar na idade obrigatória de estudar e ele já esteja ali um passo bem adiantado. Mas a inclusão é muito a se aprender, nós estamos aprendendo. Eu contei lá quando eu fui fazer meu pronunciamento lá no evento, que a gente aprendia pelo instinto. Eu recebi o aluno, instintivamente eu ficava, o que eu faço com ele? Né? Pelo amor, você vai ali olhando. Eu contei o episódio de uma aluna que a gente tinha, que ela dançou lá, e eu achei ela bonitinha demais, a Gabriela. E eu lembro de um episódio com ela entrou no ensino médio, 1º ano, e ela tinha uma dificuldade de locomoção, né? E ela muito tímida, muito fechadinha no cantinho dela, e a gente tentou acolher da melhor maneira possível, porque o acolhimento é muito importante para essas crianças, atendemos. E um dia, lá no Polivalente, você já foi lá, tem um ginásio lá embaixo, né? E a gente fica... Os meninos têm a mania de matar a aula para assistir educação física, né? É de praxe. Aí a gente ficava naquela escada e chamava, tá matando aula, as meninas iam lá, e as meninas subindo, eu ficava lá na escada, né? Eu, a Irlana, a Neila, as meninas diretoras. Aí e dava aquele sermão, né? O que você está fazendo embaixo? Não sei o quê, eu vou estar ocorrendo. E certo dia eu cheguei lá na escada, quando eu olho lá embaixo, veio a turma, a Gabriela no meio. Eu falei, gente, eu não estou acreditando que a Gabriela está matando aula. E instintivamente eu pensei assim, gente, o que eu faço? Deixa ela passar, que eu achei bonitinho demais, ou eu vou danar com ela como qualquer outro. E eu estou parada, aquele segundo de decisão, a hora que ela subiu, eu, engraçadinha, matando a aula, né? Onde se viu isso, não sei o quê, eu vou lá, estou correndo, que eles cantou. E ela baixou a cabecinha, passou correndo. Aí a passou, fez, ai, vontade, todo beijinho, falar, matou a aula, como todo mundo, coisa mais fofa. Então a gente vai aprendendo no dia a dia. Hoje não, hoje nós temos todo um arcabouço jurídico, momentos como esse que a gente teve agora, que nos ensina exatamente o que fazer, o que é o certo. Mas o professor não precisa
a gente precisa investir muito o curso de pedagogia, o curso de formações, para a gente aprender a fazer essa inclusão. Mas estamos caminhando a passos largos. Hoje nós sabemos infinitamente mais do que nós sabíamos há 4, 5 anos atrás. E isso é gratificante, né? Você ter esse momento. Além da inclusão, outras situações como novas regras de situações dentro da escola vão surgindo, vão aparecendo. Você acha que todas as medidas são válidas ou você acha que tem algumas coisas que são um pouco exageradas? Depende. Por exemplo, eu vejo, às vezes a gente, olhando de perto, a gente vê que muita coisa não é. Eu vejo hoje uma questão que nós estamos vivendo aí, que é o cortando açúcar nas escolas. Não pode mais ter alimento, né, com açúcar. A gente está reduzindo drasticamente e a tendência é eliminar mesmo. Então, a criança hoje, até 3 anos, ela não tem contato mais com açúcar dentro da rede pública. E você pensa assim, é drástico? Não é. Né? É uma medida que vem acontecendo. Tem muita... Nós vamos ter um problema aí agora na Páscoa. Por quê? Porque você não pode dar arroz de Páscoa. E a gente sempre deu, né? Sempre deu. E como a gente, professor, comprava aquele mais barato, tinha muito açúcar, a gente cuidar para os nossos alunos. Hoje não pode mais. Aí eu estou assim, fazer um bolo com cobertura de chocolate. Aí eu ainda temei para a nutricionista, eu vou dar para eles, pequenininho, não pode. Aí a lei é clara, não pode. E nem em época de festa, não é para você dar para o menor de 3 anos. A menor de 3 anos não tem exceção nenhuma, não tem como. Então, por exemplo, chocolatada, a gente não dá mais para o bebezinho, para a criança menor de 3. Acima de 3, aí eventualmente, e agora também o município tem que comprar o cacau 70%, não pode mais dar o chocolatado. Aí você vê as pessoas falando assim, mas eu sou do PSUC, eu tomei suco, tomei não sei o quê, não morri. A gente não morreu, mas nós todos chegamos nos 40, quando chega nos 40, você tem uma questão de diabetes, você tem uma questão de colesterol, você tem muitas coisas que, de repente, se você não tivesse feito... Existem vários outros fatores também antigamente, que influenciavam, né? Não é só porque você comia alguma coisa... A gente tinha uma vida diferente. A gente tinha uma vida diferente. Mas, assim, se você sabe que não... Então, um exemplo, caldo quinor. Tem 10 anos, mais ou menos, proibido caldo quinor na escola. No começo, foi uma revolução. Eu lembro das cantineiras, ficavam bravas demais. Trazia até na bolsinha escondida no caldo de galinha, que é o que dava sabor na comida, né? Hoje nem lembro que existiu o caldo quinor no arroz de galinha. Então, são mudanças gradativas, né, que nós vamos fazendo devagarinho. A gente, quando está num período de mudança, é muito difícil você passar ali, você mudar os hábitos, mas eu acredito que vale a pena, que é o certo, sim, daqui a uma década, é o que vai valer, é o que está certo. Tem coisas que são discutíveis, como, por exemplo, o novo ensino médio. Discutível. Né? Eu acredito que é o certo, você tem que ter a área que você quiser afim. As escolas estão preparadas para isso? Não para o aluno totalmente, ficar né? 7, 8 horas? Não estão. Então, se você pensar, por que não reformou a estrutura da escola? Né? Que a escola tem um ginásio bom, tem computadores, tem espaço de oficina para o aluno ficar. A ideia não é ruim, a estrutura não é boa. Né? Tem muitas questões que são questionadas. Uns falam assim, o pé de meia, que agora é o novo programa. Por que não investe na qualidade das escolas? Tem pontos bons e pontos ruins. Tudo que é novo é questionável e tem pontos bons e pontos que podem ser questionados. Tem argumentos dos dois lados. Repetitiana, temível bomba. Tem reprovação. Eu vejo político defendendo o fim da reprovação. Não. Reprovação, eu acredito na reprovação. Eu acho que a reprovação é assim, tudo na vida chama bom senso. Eu sou de um tempo de reprovação por causa de poucos pontos, numa única matéria, você era aprovado. Isso também não é certo. Eu vejo assim, olha... Tem que ter um jogo cintura meio termo. O meio termo essencial. Eu sou de uma família de 12 irmãos. Um pouco terminou o estudo, um pouco não. Porque minha mãe falava assim, tomou 2 bombas, esse aqui então não nasceu para a escola, não. Tinha isso antigamente. Eu sei. Não é? Então, assim, às vezes, o aluno não tinha... A reprovação, de certa forma, também, ela tirava o aluno da escola. Então, às vezes as pessoas falam assim, os alunos de terceiro ano hoje não sabem nada. Não é comum falar isso? Sabe nada. Meu pai sabia muito mais do que esses meninos. Depende. Chegava lá no terceiro ano, somente aqueles que foram passando e que a mãe não foi tirando. Né? Não tinha educação inclusiva, não tinha o aluno, o seu irmão que tomou 2 bombas, você tira e vai só aquele que chega. Então, às vezes, você começava, eu comecei meu primeiro aninho de fundamental com 40 coleguinhas meus.
Daqueles 40, só chegou comigo 10 no terceiro. Então, evidentemente, chegava o filtro, né? Hoje não, está todo mundo lá dentro. Então, você não pode medir dessa forma se o aluno não sabe nada. Tem saberes diferentes. Eu sabia de cor as afluências do Rio Amazonas, qual interesse tem isso hoje? Então, nós temos que ver tudo isso aí, sabe? O que eu vejo é que a escola, ela não acompanhou a atualização do mundo. Alguém disse uma vez, não me lembro quem, que é assim, se você chegar hoje num consultório médico e comparar lá da Idade Média, você sabe a diferença, que é totalmente diferente. A escola, então, como funciona a carteira, o aluno e o quadro. Né? Então, nós temos que ter muita mudança aí, mas tem muita coisa boa, muita coisa ruim, muita coisa questionável. A escola EAD, você acha que o ensino à distância, ele... se você fosse fazer uma nota de 0 a 10 em comparativo com o ensino presencial... O presencial é muito melhor, não resta dúvida. Eu acredito que ninguém discorda. Se discordar... Aí você tira as vantagens. A minha pergunta seria, no termo de realmente funcionar e ter válido de 1 a 10 em comparação à escola, fazendo um paralelo com a escola eu daria presencial. Ali 6 para o EAD e 10 para a escola presencial, mas você tem que pensar duas coisas. A EAD depende demais do aluno. Então, basicamente, assim, funciona muito para o ensino superior. Às vezes a gente tem a visão da nossa cidade, Araxá, uma cidade pequena. Pensa que você mora em São Paulo, você mora lá na Zona Leste e você vai fazer a universidade lá do outro lado da cidade. Todo o risco que você corre, a violência que você para chegar lá, o desgaste e o tempo, físico, né, sair o seu tempo você não tem. Se você é uma pessoa responsável, você estuda na sua casa, você abre o seu computador e vai estudar. Funciona. E evitaria uma série de problemas, fora o custo, ficaria muito menor para funcionar EAD. Agora, o aluno mesmo, o aluno do ensino fundamental, não funciona. Não funciona. Ele precisa do professor, o professor nada substitui o professor. É o professor que motiva, é o professor que vê que você está saindo da linha, é o professor que vê que você está disperso, é o professor que te motiva. Então, a presença física do professor é muito importante. Eu acredito no EAD em determinadas circunstâncias e determinados cursos. Né? O curso que não precisa de uma prática efetiva, por exemplo, e também não tem o curso que precisa de uma prática, não tem como fazer EAD. Mas o EAD, para quem mora em cidade grande, e que tem... Você pode ver cursos hoje. A gente faz muito curso EAD. Você gosta do seu meio aqui de comunicação, você vai fazer uma pós-graduação EAD. Você vai prestar atenção, você vai precisar dela, mas você tem maturidade para saber que você precisa. Né? E eu fiz, por exemplo, cursinho EAD para fazer o AB, para fazer na prova do AB, que eu faltava muito na escola, né? Eu ia muito pouco, porque eu era diretora à noite. Nossa, aprendi horrores. Mas eu tinha pouco tempo e tinha que pegar aquele horário e assistir. Então, eu achei assim fantástico. Tinha grandes professores. Então, o EAD funciona muito bem para adulto, mas se você puder fazer presencial, o presencial, com certeza, ele é mais efetivo. Agora, a gente teve aí em 2020, 2021, uma prova realmente da falta que faz o professor empurrando os alunos, né? Nossa, mas é assim, a gente regrediu aí, de acordo com estudos, uma década. Uma década. Porque a presença do professor, ela é motivadora, ela é instigante. Né? Uma criança de 7 anos, ele não vai aprender olhando para a tela do computador. Aprendeu, eu falo matéria mesmo, de alfabetizar e tudo. Então, nada substitui o professor. O professor é o que motiva, é o que traz, é o que filtra, é o que leva, é o que vai lá passar a mão na sua cabeça. Não, meu bem, vamos prestar atenção aqui, o que está acontecendo com você hoje? E isso faz parte do processo de aprendizagem. Não é só, né? É só se abrir. Repito, apenas se você for muito maduro, saber que você precisa, que você vai abrir seu computador aqui, vai fechar sua portinha ali e vai estudar sozinho. Você não consegue jamais, por exemplo, um adolescente ou uma criança fazer um processo assim de autoconcentração, etc. Então. Tá certo. François, que é Lacqua. Boa noite, secretário. François. Nome francês diferente, né? Gostei, viu? Tá bonitinho, deve ter pilotinho. Tá falando aqui, acompanhando o programa aqui em BH. Que beleza, hein? BH, capital mundial do galo. Ângela. Fala galo, não, que ela enlouquece, ela é galo, doente. Lá é a capital mundial do galo, né? A Ângela, boa noite. Ângela, é sua irmã.
Já participou do nosso programa aqui uma vez também. Já é minha irmã querida. No retorno às aulas presenciais. Ele é diretora polivalente. Ela e a Renata, as duas participaram na época. Renatinha. Vamos jogar aqui algumas polêmicas aqui para deixar as humanas na frigideira, né? Não tem medo de polêmica, não. Sou mulher corajosa. Linguagem neutra. Não defendo. Não defende? Não. Por quê? Eu defendo o seguinte, a escola, ela tem a linguagem culta. Certa vez eu disse, se não me engano, por Luiz Carlos, vereador. O que a escola faz? A escola tem toda uma organização, a escola tem um parâmetro, a escola segue regras. Nós hoje temos, eu não posso pegar qualquer livro e dar para o aluno. Eu não tenho autonomia para poder pegar qualquer material. Eu tenho o material vem pronto, as diretrizes vêm prontas. Então, hoje, o que ensina na escola? Linguagem culta. É a linguagem culta que é utilizada no concurso, é a linguagem culta que... Não estou falando que a outra não é culta, estou falando em linguagem padrão. Eu vou tirar a palavra culta, padrão. A linguagem padrão é a linguagem que é cobrada. Então, enquanto não tem uma mudança estrutural, eu continuo defendendo que a escola cobra a linguagem padrão. Outra coisa que eu defendo muito, Hildo, a linguagem... E eu não sou professor de português, sou professor de história, tenho direito, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler e tenho um amplo conhecimento em várias áreas. A linguagem é viva. A linguagem ela é viva. A linguagem não morre. A linguagem nasce do seio da sociedade. Então, o que acontece? Ela nasce aqui, cresce aqui e vai para o dicionário. É assim que funciona. A linguagem, ela vem aqui, ela não vem de cima para baixo, ela vem de baixo para cima. Ela vai incorporando, e ela entra no nosso vocabulário. E daí ela passa a ser também a linguagem padrão oficial. Então, eu defendo... É muito difícil você colocar uma mudança de regra de cima para baixo. Muitas pessoas discordam de mim, mas é o meu pensamento. A linguagem é viva, ela nasce do seio da sociedade, e nós vamos acostumando com ela vai se tornando uma linguagem padrão, aí você coloca ela. Eu comentava muito com meus alunos, por que barbeiro chama Trypanosoma cruzi? Porque o latim é uma língua que morreu. A língua que morreu, ela não tem mutação. Então, daqui 200 anos, alguém vai pegar e falar o que é o Trypanosoma cruzi? Ele vai saber que é a origem do latim, que está significando, que é aquele barbeiro de Chagas, não é isso? Ele vai saber a vida inteira o que é aquilo. Porque a língua não vai mexer, não vai morrer, não vai mudar. Ela está morta. Agora, a gente está numa linguagem viva, ela tem que vir do seio da sociedade, ela vai incorporando. Outro dia eu teve que entrou no verbete do gramática aí, da dicionário, Pelé. Pelé é uma língua que incorporou. Você, nossa, um Pelézinho bom de bola. Você já se assimilou, o cara o Michael Jordan, o Pelé das quadras. Você vai pegando aquilo vai incorporando, ela virou linguagem que você... Mas é verdade. E é assim que eu vejo. Eu acho que a tendência pode ser que mude. Já existiu, né? A palavra todos. Já foi colocada dessa maneira. O todos foi uma criação depois, e a gente pegou e acostumou e trouxe ela para o nosso dia a dia. Mas eu defendo que a língua muda lá no seio da sociedade. É ali. Você falando, eu vou aceitando, daqui um dia ela é uma linguagem padrão. Mas a escola hoje, ela trabalha com linguagem padrão. Então, eu vou ensinar o aluno a linguagem que vai ser cobrada no vestibular, né? E deixa as mudanças vir. As mudanças vão vir, a gente vai... Não estamos acabando de falar de mudanças? Nós não estamos falando da mudança do açúcar? Nós não estamos falando da mudança da escola? Se a evolução vier, ela vai vir naturalmente. Ela vai vir naturalmente. Sem imposição e sem briga. Tudo que é naturalmente não traz problema. Né? Porque é natural. Você vai acostumando ali amanhã. Já não se falava Vosmecê? Não passou por você? Hoje o VC, a gente vai ali, né, entrando naquele meio. Mas a língua é viva, ela muda no seio da sociedade. Ela muda no dia a dia, ela muda ali. Não é lá no livro, ela muda aqui. E ela vai mudar. A tendência é que ela vai mudando, vai sendo... Eu não posso chegar hoje como diretora da escola e falar, eu não posso também recusar o que o meu aluno fala. A linguagem, né, que está ali, coloquial, ali, da linguagem dele, eu não posso falar que ele está errado. Mas eu posso falar, numa prova eu vou cobrar a linguagem padrão. Porque em qualquer concurso público que ele for fazer, qualquer coisa que ele for viver, ele vai ter a linguagem padrão. É uma discussão ampla que eu tenho com meu filho. Meu filho, por exemplo, é um rapaz extremamente inteligente. Ele fala muito, ele defende muito. Tem que usar. Eu falei, não, filho, eu defendo, respeito sua posição, mas eu defendo que a linguagem ela é viva, ela vai mudar.
e vai chegar. Mas já tem escola que utilizam, né? O bem-vindos a todos aí. Tem, Até mesmo que Araxá em padrão teve, não, né? em padrão não. Aqui em Araxá já tivemos Sim, uma faixa sim. dando... Que também não foi com o intuito de errado, não está errado. Ela não está errado o que ela colocou, ela não está errado. Eu só vejo na minha posição que eu a defendo que a escola ela trabalha a linguagem padrão, porque é a linguagem padrão que vai fazer a diferença na vida do aluno. A outra vai vir na hora, a hora que vir diretriz do MEC, que é assim, 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 a gente segue. Se tiver hoje uma prova a nível nacional é a linguagem padrão de educação, é a língua padrão. A linguagem padrão culta. Mas o Enem cobra a linguagem padrão culta. O Enem não chegou em nenhum momento a trabalhar com linguagem? Ainda não. Ainda não. Hoje nós temos a linguagem padrão, né, que é a outra. A outra vai vir, mas ela vai vir da forma natural. Né? Por exemplo, uma coisa muito interessante. Antes você falava todos, você ficava assim, meu Deus, não doía? O que é o todos? Já se falou tanto que você vai assimilando. E eu acho que é assim que acontece. A língua é isso. É igual uma música chiclete, você ouve ela 3, 4 vezes e começa a cantar sem ver, né? Então, se o processo natural é esse, que maravilha, ele vai acontecer sim. Hoje, a escola tem uma linguagem padrão, mas a escola é um universo também que reflete a sociedade e que pode trazer todas as linguagens, desde que ela venha acompanhada das diretrizes que a gente tem que seguir nas escolas, normal também. Tá certo. Mais polêmicas aqui para a nossa secretária de Educação, que a gente vou brincar a sua presença, né? Porque sim, tem algumas coisas que o pessoal quer. Ideologia nas escolas. Qual que é o seu pensamento quando o professor leva a ideologia dele para os alunos? Eu tenho uma opinião, mas eu quero ver a sua opinião. A escola, ao contrário do que muitos pensam, a escola não trabalha ideologia de gênero. Isso não está previsto. Não é ideologia de gênero. Não, é que tem isso que os outros falam. Ideologia política ou qualquer tipo de ideologia. É ideologia partidária mesmo. A gente não tem como, Hilton, você não separa a pessoa do pensamento dela. Você pode ver isso com jornalista, você pode ver. A gente tem o nosso pensamento político. É muito difícil para o professor, eu te falo que eu sou professor de história, professor de sociologia, de filosofia, é muito difícil separar o meu pensamento, isso é um exercício que o professor tem que ter. O meu pensamento da aula que eu vou dar. Por exemplo, vou te explicar se eu vou trabalhar a ditadura militar. Né? Vamos pegar um tema mais recente e mais polêmico. Vamos falar do nazismo, dos judeus, sim, Israel e Gaza. Sim. Vamos falar a fala do presidente infeliz. Né? Falar holocausto, isso, genocídio. É uma fala infeliz, visto o sofrimento. Eu fui lá em Israel, visitei o Museu do Holocausto, é uma coisa assim, dantesca. Assustadora, né? Assustador, não tem como. Então, assim, você não pode menosprezar a história do outro e fazer comparativos. O que está acontecendo lá na faixa de Gaza também está errado. Né? Eu vejo uma desproporção de forças ali muito grande em vários aspectos. Então, por mais que eu vou trabalhar com o meu aluno, eu vou explicar aquele conflito para ele, o meu pensamento ele vai sair. Ele vai sair, sim. Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso, de saber até onde eu posso ir. Isso sim, eu acho que tem alguns professores que têm essa dificuldade. Assim como eu tive também, eu sou professora também. Às vezes você está falando, não, deixa eu deixar ele, sabe, ele pensar, o aluno pensar. Eu vou falar, às vezes eu posso colocar um pouquinho mais com a corrente do meu lado, mas então deixa ele pensar. Volta à velha palavra do bom senso. A escola também não pode ser engessada, né? Às vezes alguém fala assim, ela está falando isso, mas quando ela fala linguagem neutra, a escola está engessada. Não é engessada. A escola é viva e vai trazer as mudanças, nós vamos assimilando ela. Então, o professor também, quando ele está dando aula de uma matéria que é polêmica, nós tivemos isso demais. Né? Os professores sofreram muito nesse período aí de campanha de presidente, nossa senhora. Então, você tem que estar ali filtrando, né? Sem você ensinar, mas dá o momento o aluno também discordar da sua fala. Você acabou de fazer uma pergunta interessante. Você falou assim, o que tem de novo aí? O que eu te falei? Tem coisas boas e coisas ruins. A gente tem que saber fazer ali um paralelo entre as duas coisas. A mesma coisa eu vejo na política, a mesma coisa eu vejo na religião, a mesma coisa eu vejo na linguagem neutra. Você tem que estar ali. Você não pode discutir sem ter argumento. Se você tiver um pensamento contrário ao meu, você vai ter argumentos. Se você tem argumentos, nós vamos ter que entrar num acordo aqui se é o meu que prevalece ou o seu. Mas eu tenho que ter argumento. Ou às vezes nenhum prevalece. Ou não prevalece, eu não mudo sua ideia sem não mudar a minha. Às vezes é o contrário, você mudar a minha, eu mudar a sua. Agora, o aluno ainda não tem essa maturidade, né? O aluno menor ainda não tem essa maturidade. Então, o professor tem que ter ali um bom senso, porque, na verdade, falar também que
a escola é apolítica? Não é. Porque o ser humano é político por natureza, eu tenho meu pensamento, eu tenho minha crença, e normalmente a gente deixa transparecer nossa crença para o aluno. Mas isso não quer dizer ideologia. Eu vejo os professores que eu conheço que não tem esse trato, embora a gente já viu também que tem professor que extrapolou, a gente viu isso muito. Mas o professor bem preparado, ele sabe ministrar a aula dele, ele tem um pensamento dele, e ele sabe fazer o aluno refletir ali criticamente do que ele está falando. A aula de moral cívica, você acha que ela eu acho importante para cá. Não aquela moral cívica de decorar, de colocar, mas a moral cívica, por exemplo, eu vejo. Você tem que saber o hino nacional, você tem que saber se posicionar. Eu sou do tempo de todo dia de manhã, lá no Coronel Zé Adolfo de Aguiar, a gente ficava ouvindo o hino nacional e tinha algumas datas especiais que o hino da bandeira tocava também. Sim, então a gente tinha que cantar ele também. Existe uma lei nacional que fala que o hino nacional tem que ser tocado na escola uma vez por semana. E eu lembro, quando eu fui colocar esse plano polivalente, era uma peleja. Esse cara de boné, gente, pelo amor de Deus, tira o boné, tira isso. Depois foram acostumando, né, e passaram a ouvir com mais respeito. Mas isso é importante. Eu acho muito importante. O sargento, falo sargento Cláudio até hoje, que ele foi sargento da Polícia Militar, que era coordenador do PROERD. Hoje ele faz parte do município como supervisor. E ele desenvolveu um projeto interessante lá em Tapira, que chamava Civismo. Então, por exemplo, ele contava de uma aula que ele ensinou até como incinerar a bandeira. Qual que é o procedimento, qual que é o rito. Ele vai trabalhar nas nossas escolas também, assim que a gente conseguir elaborar o projeto aqui. Como faz o chamamento da bandeira? É tão bonito uma escola com as bandeiras. Isso não tem nada a ver com política. Isso é respeito. Isso é um sentimento de respeito e amor à pátria. Que todo mundo tem que ter. Aí isso faz falta na escola. A gente, voltamos àquela parte, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? Temos que, sim, desenvolver isso nas escolas, o aluno ter esse sentimento de respeito à pátria, respeito à família, respeito ao mais velho, respeito às tradições. Isso faz parte do crescimento e o aluno gosta disso. Né? Por mais que se fale o contrário, o aluno gosta de ter uma referência de Estado, uma referência de país, uma referência não do político, mas do modelo de político que existe no seu país. É muito importante que você conheça. Eu defendo que tenha direito na escola, que o aluno entenda o que é a Constituição, quais são, que não são só direitos, são deveres, e tudo isso tem que ser cumprido. E é nesse sentido aí, eu acho que nós saímos muito. Agora temos que voltar também a ter, sabe? Não nos moldes do moral cívico antigo, mas uma posição mais crítica, mais reflexiva sobre esses valores que são importantes. Não existe um país sem história, não existe um país sem respeito aos seus símbolos, não existe um país que não tenha tradição. Isso é com a sociedade. Né? A sociedade, você tem são marcas do seu país. Uma bandeira nacional é uma marca. Né? O hino é uma marca, maior, né? É um símbolo maior. Né? E você tem que ver onde você tiver ver a bandeira do seu país, você tem que se orgulhar dela, você tem que saber o que ela significa. Eu não sei vocês, mas eu, quando eu assisto um filme, principalmente americano, né, estrangeiro, que eles estão apaixonados, né, com a bandeira, com a pátria, com a nação deles. Mas seja qualquer filme, quando você vê aquela bandeirinha, né, do Brasil lá no meio daquele... me senti demais estádio de futebol, que lá eu brincava com meus alunos assim, gente, o patriotismo, ele não é o sentido, quando eu dava aula ainda. Eu brincava assim, olha, vê um filme americano, Nascida 4 de julho, é o dia da independência. Né? Então, eles têm todo esse apego para uma data. A gente não tem um Nascida 7 de setembro, não funcionaria, não daria nem Ibope, né? Por quê? Porque nós não temos ainda essa... Já teve demais, depois sumiu, voltou, mas tudo na medida... Eu acho interessante. Não sendo extremista, o resto está tudo bacana. Tudo eu acho interessante que tem. Agora, Zuma, eu vejo assim, você tem uma paixão muito grande com a educação. Você tem saudade de voltar numa sala de aula, dar uma aula, jogar uns dias no livro, fica quieta. Fica quieta aí, menina. Demais da conta. A gente fala que Ainda usa dias? Não, usa tem quadro de escola que diz, outros usam canetinha. Mas eu falo que eu fui muito feliz na minha experiência como professora. Eu direto dei aula 17 anos. Como foi que você, já que você falou 17 anos, como que nasceu essa vontade de lecionar, essa vontade de falar, eu quero ser educadora? Na verdade, eu casei muito jovem, né? Com 17 anos eu casei, mas já tinha concluído meu ensino médio. Quando meus meninos estavam ali, eu trabalhava com meu ex-marido com questão de vendas. Depois, quando meus meninos ficaram assim, 8, 9, 10 anos, eu falei, gente, tem que fazer alguma coisa.
E aí eu era cabeleireira, tinha um salão de cabeleireira também. Gente, quantas facetas Ah, mulher meu Deus, tem, não gente? dá, se qualquer coisa eu corto o cabelo do meu, vivo bem. Tive um salão de beleza há muito tempo. E depois eu fiz o magistério, né? Eu falei, gente, é disso que eu gosto. Eu sou muito falante, eu gosto dos meninos, eu tenho paixão. Eu falo que eu quero chegar nos 70 anos com o mesmo brilho no olho que eu tenho até hoje. Eu amo os alunos, eu gosto das crianças, eu gosto de tudo. Eu brinco e eu falo assim, ninguém pode falar que eu estou fazendo política, tirando foto com meus alunos ou mostrando alguma coisa. Eu sempre fui assim. Eu era diretora do Polivalente, eu postava foto dos meus meninos o tempo todo. Eu adoro, eu acho que a escola é o ambiente mais gostoso do mundo. Para mim, é o ambiente mais importante da sociedade. É uma escola, é onde está o meu filho, meu neto, meu sobrinho. O que é importante para mim está lá dentro. Então, a escola é muito importante. Eu tenho paixão mesmo. Aí eu fiz magistério e trabalhar lá no Armando Santos, a Sônia, eu tinha uma professora que era minha professora na anunciação, que era minha professora, e ela falava que eu era muito boa, falante. Aí ela me arrumou um emprego lá no Armando Santos. Na época tinha um cargo de auxiliar de serviços gerais. Eu conto para os meninos, meu currículo tem tudo. Aí tinha um cargo de auxiliar de serviços gerais. A diretora, que era a Sônia na época, para mim assim, eu tenho um cargo aqui, mas de auxiliar de serviços gerais. Você vem? Eu falei, qualquer coisa. Qualquer coisa. Tanto eu falo que qualquer coisa na escola eu sei fazer. Aí eu ficava mais na biblioteca, mais ajudando algumas coisas de fora. Eu fiquei esse tempo lá. Depois eu acabei o magistério, entrei na faculdade fazendo história e comecei a dar aula. Dei aula de ciência, dei educação física, dei aula tudo você pensar. Aí da escola depois eu fui ser companheira de chapa da Leane, lá no Armando Santos. A primeira eleição que teve foi diretor, que foi no ano 2000. Aí eu fui eleita vice junto com ela na chapa. Fiquei durante 10 anos lá, eu era vice-diretora lá e dava aula do Polivalente também. Depois eu fui escolhida para ser diretora do Polivalente, pela Edna, que era diretora, aposentou. Eu tinha certificado, fiquei lá. E depois eu passei 4 eleições lá. Fiquei lá até ser convidada para ir. Daí adquiriu o Polivalente como sobrenome, né? Zuma Polivalente. Eu amo quando fala isso. Eu, para sair de lá, eu quase morri. Você sabe por que eu saí? Que eu tenho um seguinte pensamento também. Você tem que sair dos lugares enquanto as pessoas gostam de você, enquanto te respeitam. Eu passar de mais uma eleição e eu aqui de novo. Mais uma eleição e eu aqui de novo. Porque, na verdade, eu passei por 4. Uma fui indicada e passei por 4. Aí as pessoas não concordam com você. Porque é muito difícil ganhar de quem está. Porque você já conhece os meninos, já conhece a família, já conhece todo mundo. Então, ninguém ganha de você numa escola. Se você já é um diretor bom e o pessoal gostava de mim. Aí eu falei, gente, eu vou sair enquanto esse povo tem saudade de mim, enquanto vai sentir falta da minha pessoa. Aí o Robson me chamou, eu já tinha um conhecimento com ele, os filhos dele foram alunos lá. Eu vou com muita coragem, uma tristeza de um lado, porque deixar a escola que eu estava. Eu falo que eu larguei minha zona de conforto. Um baita desafio. Eu tinha a escola na minha mão, minha zona de conforto. Eu conhecia tudo, famílias, alunos. Tinha que ir lá. E entrei num desafio violento também, época de pandemia e tudo mais. Hoje, depois de 3 anos sentada naquela cadeira, 3 anos e meio, eu falo, meu Deus, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje quando eu entrei, teria feito coisas muito melhores. Mas eu acredito que fui bem sucedida no meu desafio ali. Acho que não vou deixar muita marca boa. Quando eu sair, vai ter muita coisa boa. Eu vou ter orgulho de olhar e falar assim, fiquei 3 anos lá, mas fiz o melhor que eu pude, trabalhei o melhor que eu pude e honrei o que eu pude fazer na cadeira que eu sentei. E é isso que importa, né? Que bacana, né? Porque começou ali cuidando de 30 alunos, de repente uma escola inteira, agora cuida de 20 mil alunos na cidade inteira. Você está esquecendo os professores, um tanto de professor, auxiliar de secretaria, de auxiliar de serviços gerais. Mas... Eu falo minhas meninas e meus meninos. Você está falando aí, sair, vai deixar muita coisa boa. Se hoje a diretora Zuma, lá do Polivalente, fosse falar algo sobre o trabalho da secretária Zuma, o que a diretora iria falar? Eu ia falar assim, essa não foi uma secretária muito boa. Porque ela trabalhou com... Will, eu falo assim, quando você gosta do que você faz, você trabalha com amor, eu conheço escola. Gente, eu tenho 20 e tantos anos dentro da escola, eu conheço a escola. E a escola é igualzinha a casa da gente, muda de endereço, então os problemas são os mesmos, tudo é a mesma coisa. Então, se você trabalha dedicado, eu praticamente caso com os lugares que eu trabalho. Eu casei com o Polivalente e casei com a secretaria. Eu estou vindo direto do serviço, eu vim para cá. Então, meus filhos estão me escutando, eles sabem que eu abandonei eles demais. Mas quando você faz uma coisa que você está fazendo com responsabilidade,
Eu conheço meu trabalho, eu conheço a educação, eu conheço o mundo da educação. Então, eu trabalho com responsabilidade. Claro que eu não acerto tudo, claro que eu tenho muita coisa para aprender, muita coisa para fazer, mas se eu errei, foi tentando acertar. Eu tentei fazer o melhor. Então, eu sempre eu falaria, o diretor, ele falasse, nossa, a secretária é bacana. Você falou que casa, né? Casou aí com a secretaria e Casei. tal, mas, assim, é importante ter continuidade. Não está na hora de desquitar ainda não, né? Se puder ter aí uma continuidade, o casamento permanecer... Nós né? entramos no outro mundo, né? Porque, na verdade, sim, o cargo de secretário de educação é um cargo comissionado de Justamente. livre nomeação e exoneração do prefeito. Então, é um cargo temporário. Eu estou lá. Por isso que eu disse, seria muito interessante, a gente sabe. Sim. A gente sabe que dificilmente, apesar que o Robson teve essa visão quando entrou, viu que a saúde estava seguindo naquele momento da pandemia, estava sendo feito um trabalho e optou por permanecer com a secretária de saúde. Eu achei acertadíssimo. Sim, não tem jeito de fazer rupturas, não. Acertadíssimo a decisão dele. A gente sabe que normalmente não é isso que acontece, né? Principalmente quando entra a oposição, né? Mas a gente, sem entrar no mérito da reeleição ou não, seria realmente muito interessante a permanência de um trabalho que vem aí dando frutos, né? Eu sempre falo assim também, a reeleição, ela é importante no seguinte sentido, para mim, eu acho, até pelo contrário, eu acho que tinha de ser assim, ó, o governo tinha de ser de 5 ou 6 anos sem reeleição. Agora, 4 anos é um período que você começa, porque e nós não tiramos porque 2021, para mim, ele foi um ano de sobrevivência. O ano da Covid foi para você sobreviver. Você trabalhou desde 2022 para frente. Então, assim, tem muita coisa que tem que ser continuada. Eu estava falando outro dia, eu falei, gente, esse ano, tanta coisa que ainda tem no papel, sempre vai ter. Sempre vai ter. Mas a gente, muita coisa. 3 anos é pouco tempo para você fazer muita coisa. Dos planos que a gente tem, que está lá no meu quadro, tem muita coisa a ser feita ainda. Mas a política a gente não sabe. A política é uma roda viva que, né? A gente sabe que o prazo, que o prazo certo é 4 anos, mas eu acredito que o prefeito é reeleito. Espero que ele me tenha na equipe dele lá. Ah, certeza que terá, se caso isso realmente acontecer. Vai ser. A gente está aí chegando, a gente já estourou um pouco o nosso prazo, nós estamos chegando a 1h30. O papo vai fluindo aqui, a gente vai conversando. Se deixar, a gente fica aqui até meia-noite conversando e não vê. Mas, assim, antes da gente fazer as considerações finais, se você pudesse mudar alguma coisa na sua linha de trabalho hoje, você acabou de falar que queria ter tido a experiência que você tem hoje em algumas situações do passado. Sim. Se você pudesse mudar algo na educação pública, se você tivesse esse poder, eu poderia mudar isso. Se eu pudesse mudar a educação hoje, eu queria mudar a visão das pessoas em relação à escola. Eu vejo que uma escola só é escola mesmo. Escola tem no verdadeiro sentido da palavra escola, um espaço de aprendizagem, quando tem um entrosamento da família com a escola, que o político dê o valor devido na escola, que as políticas públicas sejam realmente efetivas, aconteçam. Se eu pudesse mudar alguma coisa, se tivesse uma varinha mágica, eu ia falar assim, pai, mãe, o vereador, olha a importância desse espaço aqui, esse espaço que é sagrado. Não vamos cuidar. Uma coisa muito interessante, eu tenho uma escola, os vizinhos cuidem da escola, a escola é um patrimônio. Né? A escola você tem que ver, não pode, alguém está fazendo alguma coisa errada com a escola. Entre, defenda. Mas o mais importante de tudo, eu queria que as políticas voltadas para a educação fossem realmente efetivas, acontecessem, né? Que os alunos tivessem a oportunidade de uma escola com um mobiliário muito bom, merenda de primeira qualidade, que é o que a gente tenta fazer, que era achar o melhor que a gente pode. Mas se eu pudesse mudar alguma coisa, era isso, fazer a escola ter o valor que ela precisa ter. A escola é muito sagrada, é muito importante. A escola e o professor, quem está lá dentro, é quem movimenta esse mundo aí, esse mundo encantado que é o mundo da educação. Aliás... E outra coisa importante, fechando, a divulgação, o que acontece que dá ibope, que dá divulgação, são os fatos ruins que acontecem. Tanta coisa boa acontece na escola. A escola é maravilhosa, tem professor de primeiro mundo, tem aluno inteligente. Eu conto um episódio, uma vez entrou um menino no polivalente, veio de Taiwan. Primeiro chegou bonitinho, intercâmbio do Rotary.
E ela veio, e eu ainda falei, você veio da China, ela não gostou, não, ela não entendia nada, mas ela é Taiwan, né, tem as rixas com a China. Eu sei que ela chegou e ela falava mandarim, muito pouco inglês. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou comunicar com essa menina? Eu sei que tem muitos alunos que falavam inglês fluente, mas o mandarim, eu falei, eu vou passar numa sala para perguntar. Você não há de ver que eu rodei a sala polivalente. E achou? Achei um falar mandarim. Eu falei, gente, o menino inteligentíssimo, então me fugindo o nome dele agora. Ele estava no 2º ano e ele sabia mandarim. Eu falei, gente, como existe isso dentro de uma escola? Pública existir? Então a escola tem tanta coisa boa. Não, eu falei isso, porque eu falei, gente, impressionante. E ele, o vô dele tinha participado da Segunda Guerra Mundial, e era um menino assim, extremamente inteligente. Eu perguntando todo dia, eu falo. Ah, não. Então, na escola tem coisas lindas, coisas maravilhosas. Mas não dá, né? Não tem assim, o ibope do quanto a coisa ruim. Então, eu queria que a escola fosse mais visível pelas coisas boas que acontecem, porque, né? Tá certo. Douglas Nunes, o que é isso? Chama, a gente está falando de educação, você está falar do instância, isso aí fica para a próxima, Douglas Nunes. O Rafael Firula vai participar um outro dia, hoje não, viu? Vai ficar para a próxima. Ó, vamos mandar aqui um abraço, feliz aniversário, viu? O pessoal que está fazendo aniversário hoje, essa quinta-feira, dia 21 de março, agora são 8h31, a Zuma já está pensando, meu Deus, ele falou para Débora que eu ia ficar até às 8, já está 8h30, mas parabéns para o Walter José, para o Miguel Henrique, para o Leovander Ávila, atleticano Leovander, Luana Lima, Cíntia Silva, Eduarda Albino, para Rafa Fuli e também para Paula Valeriana, Paulinha, né? Aí ela... Esse povo é ariano, não é? 22, hoje, a partir de hoje? É de Ares, esse pessoal aí? Eu não entendo muito. 22, não, porque eu sou, né? Meu aniversário daqui uns dias. Esse povo aí também é. Paulinha Valeriano, se me falha a memória, também é professora. A Paula, sei sim. A gracinha foi maravilhosa, sim, ela. Um abraço para ela, um abraço para todos, que eu não citei o nome, porque eu não estou fazendo aniversário de todo mundo, mas parabéns a todos que estão fazendo aniversário. Hoje, essa semana, esse mês de março, sintam-se abraçados por nós, hein? Ó, para vocês que acompanham as nossas transmissões ao vivo, se liga aí, porque todo dia aqui tem transmissão ao vivo, viu? Amanhã vão estar recebendo o Leandro Malvinas aqui, a partir das 19 horas, a resenha com o Leandro Malvinas. Sábado, a partir das 15 horas, direto do Fausto Alvim, tem Copa Amapá com Dínamo e celebridades, estaremos lá na transmissão desse super jogo, assim como domingo, viu? A partir das 9 horas, lá no Ernesto Duílio Stephanie, Arena do Cachorrão, Santa Terezinha Estância, vão decidir a Copa Norte, a gente estaremos lá, né? Toda a equipe do Futebol está trazendo todas as emoções dessa grande decisão. Segunda-feira, o Alexandre César vai receber aqui o Zé Rubens, do Dínamo, para falar muito aí sobre o Dínamo, sobre os projetos da equipe da CBMM, o Dínamo, viu? Assim como também na terça-feira. Terça-feira, 19 horas, é o Lucas, do Projeto Esportivo, vai estar aqui com a gente na quarta-feira, para falar do Chácara Dona Adélia, Cristiano Trega. Todo dia tem transmissão ao vivo aqui no nosso portal, você acompanha ao vivo em todas as plataformas sociais e também na Araxá Total TV. Por isso que eu peço a vocês, ajude a gente. Vai lá, curta, comente, compartilhe, né? Vai lá na nossa fanpage, curta. Vai lá no nosso canal no YouTube, assine, ative as notificações, vocês vão estar ajudando a gente, não custa nada. Você ajuda aí a gente continuar esse trabalho bacana. Zuma, muito obrigado mais uma vez por ter atendido o nosso chamado. Desculpa por ter ultrapassado, extrapolado um pouquinho o nosso time aí. Eu deixo agora aquele momento para as suas considerações finais. É isso, né? Está sempre um prazer. Acho que a gente tem discutir um tema tão importante, a educação é um tema muito importante. A cada momento que a gente pode falar e colocar as nossas vivências, né, dentro da escola, e mandar um abraço para o pessoal da educação, tem muita gente assistindo aí da educação, são meus companheiros de jornada, companheiros de trabalho, esse trabalho que é difícil, mas é muito gratificante, né? Eu tenho a maior honra de fazer parte desse grupo aí da educação municipal. Um abraço também para o prefeito, meu prefeito, ele deve estar assistindo também o Robson, que eu falei para assistir, eu sempre assisto, ele deve estar assistindo aí. Que prefeito que a gente tem liberdade de chamar de Cabeção, né, Cabeção? Que é isso? Onde é que você pode chegar num lugar que você faça o Cabeção, né? Sim, não tem, ele é uma simpatia de pessoa, com certeza. É isso, em casa de hoje recebeu a secretária municipal de educação, Zuma Moreira. Na próxima quinta-feira tem mais em casa. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco, que acompanharam, ainda que por um breve momento, meus mais sinceros agradecimentos. E que até a próxima edição, né? Se Deus assim permitir, ele é tão bom que com certeza ele há de permitir. Valeu demais. Beijo no coração de todos
Boa noite para todos Até também. a próxima. Tchau!